sem relógio aqui pra saber a hora. Você tá online? Avisa o pessoal que você tá online. Oi, pessoal! Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Entrei mais cedinho um pouquinho, 5 minutinhos, pra gente ir aquecendo aí a audiência. Obrigada, Rogério. Para quem não sabe, a live de hoje é sobre farinhas sem glúten e vamos falar também um pouco sobre farinhas low carb. Boa noite, Sasha. Mais uns minutinhos para a gente começar. Só para lembrar, pessoal, no mês de março agora a gente vai ter as 2 últimas aulas do semestre, tá? Para quem ainda não fez as aulas de pães e a aula de bolos e coberturas, a gente ainda tem algumas vagas, poucas, então corre lá quem ainda não se inscreveu. É só entrar em contato por WhatsApp ou entrar na nossa lojinha lá da NutriChef, tá? Para quem não for de Brasília, aí... Infelizmente, só se eu for na sua cidade, então tem que dar um jeito de eu ir aí para dar uma aula, que tal? Oi, oi! Então, pessoal, para quem não me conhece, entrou na live assim por acaso, meu nome é Tâmara, eu sou nutricionista e chefe de cozinha, sou formada já há 10 anos na área, já atuo na área há 10 anos também, mas minha pesquisa sobre farinhas e a doença celíaca começou em 2006, ainda na faculdade de nutrição. Então, hoje a gente tem muito material para falar, muita coisa para falar. E eu espero ser sucinta, porque eu falo muito, pra gente conseguir falar bastante coisa. Eu espero que a live dure 1 hora, igual durou a última, que a gente tem muita coisa pra falar e muita dúvida pra tirar também. Dessa vez a gente recebeu bem mais dúvidas do que da outra vez e espero conseguir responder todas a tempo, tá? Então, deixa eu ver aqui a hora. Mais 2 minutinhos e a gente consegue começar. Só tem amiga nessa live, ó. Vou acenar aqui para as amigas. As amigas hoje foram pro happy hour e me largaram. Né, Ana e Lari? Pode contar aí a história de que vocês vão comer umas coisinhas e tomar uns drinks sem mim hoje. Renata tá entrando agora. Anitta também já tá aqui acenando, né, dona Anitta? Vai beber sem mim hoje. Mais tarde a gente se encontra. Se eu tiver tranquila, se eu não estiver cansada. Olha o marido olhando pra mim como quem diz, como assim? Você tá saindo e não vai me avisar? Então vamos aguardar o pessoal entrando aí. Mais 1 minutinho pra gente começar na hora certinha. 8 horas em ponto. Dá uma olhadinha aqui se você acha as perguntas. Tem várias perguntas aí. Pessoal, ainda falando um pouquinho sobre mim, como eu falei, eu sou nutricionista, sou chefe de cozinha. Aqui em Brasília eu tenho uma escola de culinária que se chama NutriChef e tenho também um café, que é o Café de Amores, onde a gente tem opções sem glúten e sem leite. Eu decidi deixar o meu espaço aqui no Instagram, o meu perfil mais movimentado e com mais informações, porque a gente decidiu que essas informações sobre sem glúten e sem leite elas serão dadas somente por mim, né, na NutriChef. Então é uma área que eu domino, é uma área que somente eu vou dar aula daqui para frente. Então nada mais justo do que a gente meio que segmentar e ter aqui só no meu perfil
informações sobre coisas sem glúten e sem leite de um modo geral. Se vocês observarem minhas últimas postagens, a gente tem colocado bastante informação nutricional, dicas e tal, mas também as receitinhas eu tenho priorizado as receitas sem glúten e algumas acabam sendo sem leite, mas não todas, tá? Então vamos começar? Já chegou aqui uma galera e a gente vai poder falar hoje sobre as farinhas. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai fazer receitas sem glúten, de um modo geral, a gente tem uma grande dificuldade de imitar o glúten numa receita tradicional. Isso acontece porque o glúten por si só ele é capaz de dar elasticidade, crescimento, volume, estabilidade para a receita, crocância ou maciez. Então a gente consegue fazer desde uma massa de macarrão, uma massa de pastel, desde um bolo até uma massa folhada, usando apenas um ingrediente principal que é a farinha de trigo, né? Quando a gente fala de sem glúten, a gente está falando de tentar imitar essas características. Então a gente precisa tentar imitar a maciez, a elasticidade, por aí vai. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer isso usando uma farinha só. Então, não vai existir uma farinha única, por exemplo, farinha de sorgo, farinha de arroz, farinha de, deixa eu ver, o que mais? Trigo sarraceno, amêndoa. Não vai existir uma farinha única que seja capaz de trazer todas essas características que o glúten traria para uma receita convencional, tá? Então, gente, para a gente fazer essa adaptação da receita e chegar ao máximo de semelhança a uma receita convencional, a gente precisa trabalhar igual um alquimista, a gente precisa trabalhar com a química ali, juntar uma coisinha, outra e tal, até a gente chegar num resultado adequado. O que é ruim é que hoje a gente não tem na literatura grandes autores e grandes livros que nos mostrem o caminho das pedras, então é muito da gente ficar tentando e errando até conseguir acertar. Como eu falei para vocês no iniciozinho, quem já estava aqui desde o início, eu venho testando receitas e aprendendo e estudando muito a respeito desde 2006. Então é uma bagagem que eu venho de muito artigo científico, pouca literatura, então a gente vai atrás mesmo de artigo científico. São os artigos que foram feitos dentro de universidades, no desenvolvimento de pães, de bolos e até de farinhas, né? Então, por exemplo, farinha de banana verde, que é uma farinha que muita gente usa, isso foi um estudo criado dentro de uma universidade para que a gente soubesse qual a aplicação, qual a forma de usar determinada farinha. Então, o que acontece? Se você decide usar uma farinha, você tem que saber que características aquela farinha tem. Então, uma das perguntas que me fizeram foi: dá para eu trocar só a farinha de trigo pela farinha de arroz? A resposta é não. Não dá para eu trocar e querer que eu tenha um resultado muito semelhante. E isso vai variar. Vamos pensar assim. Se eu vou fazer um bolo, né, eu preciso essencialmente de amido. Por que eu tô falando isso? Porque você sabe, você já deve ter feito em casa, alguma vez você fez bolo com trigo, bateu demais esse bolo e aí o bolo solou ou o bolo ficou duro. Isso acontece porque ao ativar demais, bater demais o glúten, a gente acaba deixando isso mais elástico. O glúten ele é ativado, ele aparece mais facilmente na massa a partir do momento que você bate muito vigorosamente. Então, se eu preciso apenas do amido da farinha de trigo para fazer um bolo, facilmente eu vou conseguir um resultado positivo se eu quiser fazer um bolo sem glúten usando só um tipo de farinha, já que é só o amido. Mas o que acontece? O que eu vejo de maior problema nesses anos todos que eu estou em cima do livro ali, estudando e pesquisando, a gente não consegue durabilidade, tá? E isso é um problema. Você imagina, numa família que tenha 6 pessoas, a gente tem uma pessoa que tem problema, né? Com glúten e tal, não vai poder comer. Imagina ele ter que fazer um bolo. Esse bolo, ele faz um bolo enorme, né? Porque a receita rende muito. Quem já fez bolo sabe, bolos rendem muito. E aí você come uma fatia, dali a pouco você não consegue mais comer o resto porque não tem condição. O bolo tá seco, o bolo esfarelou.
o bolo tá duro e não dá mais para comer. Então você não consegue durabilidade quando você usa só uma farinha para fazer determinada receita. Por isso é muito comum a gente ter misturas de farinhas prontas sendo vendidas, e é muito comum também a gente ver receitas sem glúten com tantas opções de farinha. Às vezes tem 4, 5 opções de farinha numa mesma mistura, né? Numa mesma receita. Então, não achem que o resultado vai ser maravilhoso sendo que você vai usar só uma farinha. Ele vai ser maravilhoso no minuto que ele sai do forno, dali a pouco ele já não dá mais para usar. Ah, Tamara, mas eu já usei uma vez e tal, e funcionou. Realmente, em alguns momentos, cada receita pode funcionar dependendo da conjunção de coisas. Lembra que eu estava falando sobre ser alquimista? Então é meio que misturar uma série de coisas para ter um bom resultado. E quando a gente fala de misturas de farinha, a gente está falando de misturar a farinha para preparar alguma coisa. E essa alguma coisa que é preparada, nela a gente vai acrescentar líquido, vai acrescentar ovo, vai acrescentar fermento, vai acrescentar uma gordura. Então vai agregando ali mais valor para aquela farinha que a gente usou, e no final das contas a gente vai ter um resultado satisfatório. Quem já foi na minha loja, na de Amores, ou quem já fez aula comigo, sabe que a gente preza muito pelo pão ser fofinho, pelo bolo ser macio. A gente não gosta de coisas que a gente vai ter um resultado médio, né? Tem que ser bom, tem que ser uma coisa que vai durar. Tudo que é sem glúten tem um custo muito alto. Então, se eu pegar e fazer uma coisa mediana que o cliente depois em casa não vai conseguir aquecer, não vai conseguir consumir lá para terceiro, quarto dia, não adianta nada, né? Ele vai lá na minha loja um dia e depois não volta mais. A mesma coisa com relação às aulas. Então, durante muito tempo, eu procurei receitas que fossem possíveis de serem guardadas, né? Ou seja, eu faço hoje, guardo na geladeira e posso consumir. Mas para eu chegar nesse resultado, gente, é muito tempo de estudo. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. O que eu quero falar... Obrigada, Maurício, muito obrigada. O que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre essa divisão das farinhas, como usar e como a gente pode chegar em resultados bons, tá? Quando eu falo de confeitaria, ou seja, eu tô falando de bolo, tô falando de torta, tô falando de biscoito, tô falando de panqueca, né? Dessas coisas assim que são mais da área de confeitaria, são coisas um pouco mais simples de serem feitas. E isso a gente pode bater um papo mais pra frente. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre o problema universal do celíaco, que é o pão, né? O pão é muito difícil, o pão é complicado, a gente tem que ter um cuidado grande. E aí vai além da farinha, além da mistura de farinha. Quando a gente fala de panificação, a gente está falando de agregar características específicas para essa receita, seja um pão com casca crocante, seja um pão com casca macia, seja um pão de forma, um pão modelado, um pão em forma de trança e por aí vai, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer um pão, a gente tem que pensar nos tipos de farinha que estão sendo usados. É clássico em qualquer receita de panificação a gente usar uma proporção, e aí quem tiver aí com o celular já olha aí na parte das notas para começar a anotar, ou então já pega um papelzinho do lado, que essa dica é a dica mais importante de hoje. Em geral, tanto em literatura internacional, quanto em artigos científicos, quanto em blogs que você for procurar, quanto nas associações de celíacos, existe uma fórmula que se usa para que a gente consiga uma farinha que se assemelhe um pouco à farinha de trigo. Nunca vai ser 100% igual, tá? É para se assemelhar, é para chegar um pouquinho perto, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem uma mistura de 50, 25, 25. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com porcentagem. Meu marido tá rindo aqui porque demorou um tempão para me explicar. Então, eu vou explicar para vocês em farinha, em xícaras, tá? E aí eu queria, inclusive, depois falar sobre isso. Me lembrem, quem for ficar aí na live até o final, para eu falar sobre como medir as farinhas, porque isso é um item extremamente importante, tá? Mas então, voltando. A gente usa, então, digamos que eu queira para minha receita 2 xícaras de farinha, de misturas de farinha. Significa que 50%, ou seja, 1 xícara tem que ser de farinha de arroz.
A farinha de arroz é a farinha universal, é a farinha que ajuda a gente a dar estabilidade para a receita, que ajuda a gente a ter volume na receita. Então 50% é o que a gente precisa, porque se eu diminuir essa porcentagem, eu vou ter um problema muito grande, que é não ter uma receita estável, ter uma receita que vai esfarelar, que vai quebrar, ou que vai ficar embatumada e por aí vai, tá? Os outros 50% a gente divide meia xícara e meia xícara. Essas outras metades de xícara a gente vai fazer da seguinte forma: metade vai ser polvilho doce e a outra metade vai ser fécula de batata. Tá? Então essa é uma mistura universal. Muita gente usa. Tâmara, mas usa para tudo? Não. O que vocês vão aprender, ou muitas pessoas já devem ter percebido, é que quando a gente fala de sem glúten, misturas não funcionam para tudo, tá? Então é assim, eu tenho uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho e meia xícara de fécula, eu vou conseguir fazer um biscoito? Não. Ah, eu tenho essa mesma mistura, consigo fazer uma panqueca? Consegue. Ah, eu tenho essa mesma mistura, consigo fazer um pão de massa mais molinha? Consigo. Tá? Agora, Tâmara, eu queria fazer um biscoito usando essa mesma farinha. Aí é que vem o pulo do gato. Lembra que eu falei sobre a farinha de arroz, dela ser o que dá volume e estabilidade para a receita? A gente tem outros dois itens nessa mistura, que é o polvilho e a fécula. O que o polvilho faz? Basta lembrar do pão de queijo, ele dá aquela elasticidade, ele deixa a massa mais unida, né? Deixa a massa sem esfarelar tanto, tá? Então o polvilho ele vai servir para isso. E a gente tem o outro elemento, que é a fécula de batata. E a fécula de batata, ela pode ser para duas funções especificamente. A umidade, que eu sinceramente já li isso várias vezes em muitos artigos e revistas e blogs de culinária e tudo que você possa... Eu não acho que seja essa uma das características, mas tá lá, a gente explica que é assim, que dá umidade. O que eu acho que ele traz para minha receita é um pouco mais de crocância. E daí, se eu uso 50% da farinha de arroz, que é o que me dá mais estabilidade e volume, ou seja, eu não vou mexer nesses 50%, os outros 50% que eu tenho é que é variável, que eu consigo dar uma mexida. Então, se eu aumento um pouco a quantidade de polvilho, eu vou ter um chicletão, né? Porque eu não posso aumentar demais a elasticidade, porque senão eu vou ter um pão que não é tão gostoso, é um pão que eu fico mastigando e ele não vai embora, né? Então, o ideal é que a gente dê uma mistura, uma ajustada ali na quantidade de fécula de batata. Se eu aumentar um pouco a fécula de batata, diminuir o polvilho, significa que eu vou ter um pão que é um pouco mais crocante. Basta lembrar da batata frita, né? Como ela é crocante quando é frita. Então, se a gente assar uma temperatura adequada, o pão tem a tendência de ficar com a casquinha mais crocante. Mas isso, gente, é quando a gente fala de uma variável só, que é a farinha, né? A mistura de farinha. Quando a gente vai fazer um pão, a gente não faz só com a farinha, a gente faz com uma série de outras coisas, né? E para fazer, então, um pão misturando outras coisas, eu preciso ter em mente que a maior dificuldade de um pão é manter a umidade e o ar lá dentro. Simplesmente porque eu não tenho glúten. O glúten, ele forma uma trama, e essa trama impede que a gente perca tão rapidamente a umidade e o ar de dentro do pão. A partir do momento que eu não tenho glúten, isso se torna um pouco difícil. Então tem outras coisas que eu preciso me preocupar em ter no pão, tá? Quem assistiu o vídeo do bolo de cenoura? Me conta aí quem assistiu. Coloca a mãozinha aí para eu ver. Quem assistiu percebeu que eu dei uma dica, que é uma dica muito legal, que é a gente acrescentar o fermento junto com vinagre. Isso causa um processo ali de efervescência, né? Que eu sempre falo, parece um sorrisal, aí eu me toquei que eu não posso ficar falando que é uma marca, mas causa esse processo aí, ele começa a fazer borbulhas, e essa borbulha que ele causa é gás carbônico, e o que a gente precisa é criar mais gás carbônico dentro dessa massa. Então, além de usar um fermento biológico para fazer um pão, eu preciso me preocupar em ter mais efervescência, ou seja, criar uma câmara de ar ali dentro que vai além do fermento biológico, tá? Agora,
As quantidades é uma questão de você ver quanto de farinha você está usando, tá? Com relação ainda à umidade e manter essa farinha toda unida e realmente formar um pão, eu tenho que me preocupar especificamente com a umidade que eu vou conseguir a partir dos líquidos. Eu sempre falo isso nas aulas, que eu acho que o mais difícil para mim durante esse processo todo de busca não foi nem aprender como misturar as farinhas. O meu maior problema foi aprender quanto de água devo colocar. Quanto de líquido, né, água ou algum tipo de leite, né? Eu trabalho muito com leites vegetais porque o nosso processo todo na de Amores e durante as minhas aulas durante muito tempo foi ser sem glúten e sem leite. Então a gente não usa manteiga e não usa outros derivados do leite, nem o próprio leite. Mas então, se a gente tem que se ligar na quantidade de água que a gente vai colocar, a gente tem que pensar que se eu preciso manter a umidade por mais tempo nesse pão, as massas normalmente são mais líquidas. E aí é que a gente erra muito, porque aí a gente quer fazer um pão de forma, a gente acrescenta muito mais água, aí eu sou daquelas que fica na frente do forno, né? Fico olhando, quando eu crio uma receita nova, eu quero ficar lá na frente do forno olhando se o pão tá crescendo, se ele não tá crescendo. E daí quando a gente vê aquele pão crescendo, nossa, tá lindo, aquela comoção, né? A equipe inteira lá da de Amores fica na porta do forno me olhando, vibrar ali, ai meu Deus, o pão vai ficar maravilhoso. Dali a pouco eu tiro o pão, tem uma cratera no meio do pão. Ou então ele cresceu, ficou lindão, depois murchou. Isso acontece porque a gente colocou água demais, então acertar a quantidade de líquido é muito importante, tá? Então é uma questão de ir testando. Quem é de Brasília sabe que aqui a gente tem um grande período de seca e significa que os pães vão precisar de mais água, então é muito importante você testando, treinando, fazendo, até você chegar à quantidade de água adequada na época da seca. Tem um pão que a gente fazia na de Amores, que é o bagel, a gente desistiu de fazer. Ele dava uma variedade muito grande, então hoje ele estava maravilhoso, amanhã ele não estava tão bom, que ele varia muito de acordo com a umidade do ambiente. E falando em umidade, tem uma outra coisa que é fundamental quando a gente fala de panificação, que é acrescentar fibras, porque as fibras elas têm uma capacidade de formar gel na presença de água, principalmente as fibras solúveis, então elas entram em contato com a água, elas formam gel e a partir da formação desse gel eu consigo deixar ali por mais tempo a umidade, tá? Então quando eu falo de fibras, a gente está falando principalmente de farinha de linhaça ou a própria linhaça, farinha de chia ou a própria chia e psyllium. Quem ainda não conhece psyllium é excelente para qualquer panificação, tá? Só tomem cuidado, principalmente quem mora aqui em Brasília. Tô vendo algumas pessoas que eu já conheço, Marília, a Tati, a Cíntia, que eu sei que são daqui de Brasília. Então qual que é o problema, gente? A seca, né? Aqui é muito seco. E por ser muito seco, principalmente o psyllium, como ele é muito ele em contato com água, ele triplica de volume, né? Ele cresce muito, então ele rouba toda a água da receita e daí você tem que mexer muito rápido, tá? E para poder conseguir chegar no resultado que você quer. Então, trabalhando com psyllium, tomem cuidado, tá? Porque ao entrar em contato com a água, rapidamente ele já fica um pão seco e a massa fica seca. Não tem problema acrescentar mais água, mas aí você vai ter que fazer a minha aula para poder aprender a acrescentar mais água, tá? Porque daí a gente consegue ver o importante também quando a gente está fazendo uma receita e a gente vê que a receita deu certo, a gente ficar de olho na textura da massa. Mais do que receita, eu vejo muita gente falando, o importante é a técnica, e de fato, o importante é a técnica, mas aí a gente também tem que ver a questão da quantidade de farinha, né? As misturas de farinha, porque a técnica é fundamental, e eu digo que a técnica ali, principalmente com relação à textura da massa, é o que vocês precisam sempre ficar de olho, porque é ali que vocês vão saber, lá no momento futuro, quando vocês forem fazer, se a quantidade de água está adequada ou não. Quem já fez minhas aulas sabe, eu peço para todo mundo filmar, tirar foto, no momento que a receita está pronta, ali antes de ir pro forno, antes de fermentar, a gente já fica de olho nela para ver a textura certinha, para não se perder. A hora que for fazer em casa, eu não tô lá para dizer, olha, colocou água demais, colocou água de menos, então fica mais complicado.
Mas então, pessoal, vamos falar, depois que eu ter dito todos esses detalhes, vamos falar sobre um outro quesito importante sobre panificação e, de um modo geral, confeitaria também a gente acaba tendo que usar muito, que é a tal da goma xantana, né? Goma xantana, goma guar, CMC são todos elementos, né, ingredientes que ajudam muito a massa a ficar junta, a ficar unida. Porque a gente pode acrescentar ovo, a gente pode acrescentar formadores de gel na receita, que é o caso das fibras, como eu acabei de falar, mas muitas vezes a gente não consegue um resultado tão bom se a gente não usar goma, tá? Existem pães que a gente consegue fazer sem goma e ter um resultado bom? Existe. Mas lembra da durabilidade? Que a gente quer fazer pães que durem, que a gente possa consumir mais dias? Então, em geral, a goma ela vem para isso, tá? Para ajudar a gente a poder consumir esse pão, esse bolo, esse biscoito, etc. por mais dias, tá? O que ocorre? A goma, em geral, a gente vai usar isso também. Quem começou a pegar o papel para anotar antes, anota também que essa parte é importante. Normalmente a gente usa 1/4 de colher de chá a partir de 1 xícara de farinha, tá? Então, digamos que eu tenho 2 xícaras de farinha total na minha receita, então eu vou ter que usar meia colher de chá. Em média, tá? Pode ser que precise de mais, pode ser que precise de menos. Isso é uma questão de vocês avaliarem a receita que vocês vão fazer em casa. Nas minhas receitas, mesmo tem uma variação enorme, tá? Então eu vou colocando de acordo com o resultado que eu quero. Se eu fiz a primeira vez o meu pão e eu vi que ele ficou muito quebradiço, que ele é um pão que não tá tão bom assim, que eu fatio e ele esfarela, ou que no dia seguinte ele tá muito duro, eu preciso acrescentar um pouco mais de goma xantana. Então são esses detalhes que a gente vai construindo na receita pra gente ter um resultado melhor, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que existe hoje um consenso muito grande de pessoas, de blogs, de várias pessoas que trabalham com sem glúten, de dividir as farinhas em níveis. Que níveis, Tâmara? Em níveis de densidade. Quanto mais densa a farinha, mais você vai precisar de água. E quanto mais densa a farinha, mais você vai precisar de amido para dar uma balanceada ali. Quando eu falei para vocês de farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce, eu estava falando principalmente de quê? De amido, né? Mesmo sendo uma mistura que não tem uma quantidade tão grande de proteína, ela traz características que me ajudam a ter um resultado semelhante. Mas eu não tenho só esse tipo de farinha no mercado, a gente tem uma série de farinhas, né? E como a gente pode trabalhar? Então eu vou pegar minha cola, porque são muitas farinhas, tá? E aí a gente vai dividi-las em, então, amido, uma categoria, média densidade em outra categoria e densidade alta em outra categoria, tá bom? Então, dentre os amidos, além da fécula, do polvilho e da farinha de arroz, a gente tem também o amido de milho, a farinha de araruta, tá? Que são ingredientes que a gente vai usar numa quantidade pequena se a gente quiser usar das outras farinhas também. Ah, Tâmara, mas você não falou que a farinha de arroz é que tem que ter em maior quantidade? Tudo é variável, tá, gente? Quando eu tô falando de ter amidos na receita, eu preciso ter 50% de farinha de arroz. Se eu quiser usar uma farinha de média densidade apenas uma, o ideal é que eu mantenha também a farinha de arroz em 50%. Se eu quero usar uma farinha de alta densidade, também o ideal é que eu mantenha a farinha de arroz em 50%. Tá? Quais são as farinhas, então, de média densidade? Quando eu falo de média densidade, eu estou falando de farinhas que têm uma quantidade alta de fibra e baixa de proteína, tá? Então, eu tô falando principalmente de farinha de sorgo, farinha de quinoa, farinha de aveia, farinha de milho, farinha de grão de bico, por exemplo, farinha de painço, farinhas de feijão, de um modo geral, favas também, tá? E o que acontece? Ah, então, mas eu ouvi falar que a quinoa é uma farinha que tem uma quantidade enorme de fibra e de proteína.
De fato, mas se a gente comparar com as farinhas de alta densidade, ela não chega a ser uma farinha de alta densidade, então por isso ela fica ali dentre as de média densidade. E dentro dessas de média densidade, a gente pode elencar duas que são as farinhas que podem ser usadas no low carb, que é a farinha de quinoa e a farinha de grão de bico. No entanto, existe uma série de artigos, existe uma série de pessoas que fazem low carb, que defendem uma bandeira e que acabam não consumindo quinoa nem grão de bico. Então é uma questão do que você quer para você. Não usem regras gerais, né? A gente não está falando, por exemplo, de consumir um pão que vai ter um pouco de farinha de grão de bico e o resto tudo de farinha de amêndoa, sendo um pão que vai tirar você do low carb, né? É muito diferente, a gente está falando de um pão que tem uma quantidade enorme de fibra, uma quantidade enorme de proteína, tá? Então, fiquem de olho, não acreditem em tudo que vocês leem por aí, porque tudo varia, tá? Tudo depende muito do que você está procurando para você e por que você procurou a dieta low carb, tá? E com relação às farinhas de alta densidade, a gente está falando de farinhas que têm uma quantidade maior de proteína e uma quantidade média ali quase igual de fibras, tá? Então a gente está falando de farinha de amêndoa, farinha de trigo sarraceno, farinha de coco, amaranto e farinha de teff. Quem ainda não ouviu falar de farinha de teff, é uma farinha escura, tá? Ela é feita a partir de um feijão que não é cultivado aqui no Brasil, é um tipo de... lembra um pouco um feijão, tá? É da família do feijão, se eu não me engano. E a farinha de teff, ela é muito usada em regiões da África e tal, para fazer panificação, para fazer vários biscoitos e outras coisas. Então aqui no Brasil ainda é meio difícil de achar, assim como a farinha de sorgo também. A farinha de sorgo, inclusive, a gente só acha aqui no Brasil fácil a farinha da marca Farovita, se eu não me engano, que é um sorgo que a gente chama de sorgo massala. Eu tenho até ele aqui pra gente mostrar. Pega ali, Júnior, por favor. A Giróio também ela usa, se eu não me engano. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu tenho o sorgo, ele em grão aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Conseguem ver, né? Ó. Esse é o sorgo, esse é o que é vendido aqui no Brasil, mas existe o sorgo branco, que ele tem um resultado melhor para as receitas e um sabor mais suave. Assim como o teff, o sorgo tem esse sorgo aí. O sorgo tem o gosto muito forte, então não dá pra gente usar em uma quantidade muito grande, tá? Mas então, voltando, nesses de alta densidade, que a gente já poderia dizer que são farinhas low carb, também não tem um consenso, né? A gente tem um consenso sobre o que é dieta low carb, quais são, como fazer, porcentagem, etc, etc, mas a gente não tem um consenso sobre as farinhas que a gente pode usar para fazer determinadas receitas. Então, o que hoje, inclusive, alguns dias atrás, eu li algumas coisas falando sobre farinhas de oleaginosas. Então já tem gente falando que não é para usar farinha de oleaginosas. Então dentro do low carb a gente está criando tantos dogmas que me assustam um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que entender o do nosso corpo e ver o que dá resultado e o que não dá. Se você está buscando low carb para um emagrecimento rápido, ou se você está buscando low carb porque você quer mudar de estilo de vida, ou você está buscando a dieta low carb porque você quer hipertrofia, sei lá. O que você está procurando na sua vida, entenda mais sobre a dieta, entenda quais são as farinhas que você pode usar para que você tenha um caminho aí adequado, sem neuras, sem preocupação. Eu acho que nada que tem neuras e muitas regrinhas dentro da busca por uma alimentação saudável seja tão... preocupante, né? Acaba sendo preocupante. Mas então, voltando a falar das farinhas, então eu dei uma divisão ali para vocês. Amidos, média densidade e alta densidade, tá? Quando a gente fala dessas misturas para que a gente tenha uma porcentagem ideal de farinha que estabiliza, farinha que dá elasticidade e farinha que dá crocância, a gente tem que cuidar para que tenha pelo menos um tipo de amido na receita, tá?
porque daí a gente ajuda esse pão a ter um resultado um pouco melhor, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu for trabalhar com essa porcentagem que eu tinha falado, 50, 25, 25, eu tenho que cuidar, por exemplo, para eu ter 50% de repente de farinha de sorgo e as outras duas eu dividi entre um polvilho e uma outra farinha de alta densidade ou de média densidade. E aí a gente vai conseguindo organizar a forma que a gente trabalha. Quando a gente fala de panificação low carb, as regras elas são mais amplas, são menos amarradinhas, sabe? Porque a gente consegue resultados muito bons a partir do uso de psyllium para essas receitas. O uso de psyllium para receitas de panificação low carb quase 100% das receitas a gente vai usar. Agora, quando a gente fala de panificação sem glúten comum, ou seja, usando amido e etc., a gente não consegue usar psyllium sempre, em tudo, porque como eu falei para vocês, ele suga muita água, né? Ele deixa a massa muito seca, tá bom? Agora eu queria falar sobre a questão dos líquidos, tá? Muita gente me pergunta, Tamara, eu peguei uma receita, mas essa receita era feita com leite de vaca. E daí eu não sabia como trocar, acabei usando leite de soja e tal, porque eu acreditei que seria melhor. Na verdade, o melhor leite para ser usado na panificação sem glúten e na confeitaria também é o leite de amêndoas. A amêndoa, então, a farinha também de amêndoas, é um tipo de ingrediente que ajuda a expandir a massa. Ela por si só, ela cresce quando você aquece. Então, é um leite, por exemplo, se a gente pôr para ferver, ele sobe. Quando a gente faz uma tortinha daquelas tipo tartelete, usando só a farinha de amêndoa como base, é uma massinha que cresce também, mesmo sem a gente colocar fermento. Então, tanto o leite de amêndoas, quanto a farinha de amêndoas, quanto a pasta de amêndoas, a gente pode usar em várias preparações que vão ajudar muito esse pão a crescer, o bolo, o biscoito, e vai ficar muito mais fofinho, muito mais gostoso. Outra coisa que é importante com relação à farinha de amêndoas é que a farinha de amêndoas em si, ela tem uma capacidade, além de expansão, ela tem uma capacidade de umectação. Ela consegue deixar os pães, os bolos e tudo mais muito úmido. Que pena que ela é tão cara, não dá pra gente usar assim em quantidades absurdas, né? Tem que ser pouquinho, porque realmente é muito caro. A gente que trabalha com food service, né? A gente consegue comprar numa quantidade grande, tem que comprar pelo menos uns 20 quilos para conseguir um preço legal. Imagina vocês que têm que comprar 100 gramas para fazer uma receita, 300 gramas para fazer outra e por aí vai, acaba ficando muito caro mesmo, mas é excelente. E não existe, gente, fazer dieta low carb sem usar, pelo menos em algumas receitas, farinha de amêndoa. O resultado é surpreendente, o resultado é incrível, você tem que fazer pequenas correções, e se você quer trabalhar com low carb, ou seja, revender farinha de amêndoa, é maravilhoso. Tem uma amiga minha que tem uma loja, chama Senhora Amêndoa, e ela trabalha muito com coisas sem glúten e sem leite, e low carbs também, então ela já colocou aí no slogan dela, na loja dela, na marca dela, o nome Senhora Amêndoa, porque realmente a amêndoa é necessária, é importante, seja usando como leite, como pasta ou como farinha, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Tá. Uma pessoa me perguntou sobre como que eu faço para seguir uma dieta sem glúten e ser vegana ao mesmo tempo. Realmente, gente, é bem complicado a gente fazer receitas sem glúten, sem leite e sem ovo. O ovo, ele ajuda muito a manter a maciez, a manter a elasticidade da massa. É uma ajuda tão primordial que eu mesmo confesso que eu tenho muita dificuldade de tirar o ovo das receitas. Já fiz testes e tal, mas não chega no resultado que eu quero. Lá na loja mesmo, na de Amores, a gente tem o pastel, que é sem ovo. Temos a coxinha, que é sem ovo. Que a gente não usa ovo na massa, né? Mas ela é empanada no ovo. E temos um bolo. Mas eu já testei várias formas de fazer outras coisas sem ovo e eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Mas existem outras pessoas que conseguem e com resultado muito bom.
Então, existem substitutos para o ovo, né? A gente consegue fazer o ovo, o gel de chia, o gel de linhaça, o próprio psyllium, com a quantidade adequada de água, pode substituir o ovo. Existem pessoas que usam a maçã, um purezinho de maçã, que ajuda também a manter essa umidade por mais tempo. Mas é muito difícil, tá? Então eu confesso para vocês que é uma coisa que eu tenho que estudar ainda mais tempo, testar muito para conseguir chegar num resultado melhor. Tem muita gente que chega lá na loja e fala, eu nem uso ovo nas minhas preparações e fica ótimo, mas a gente tem que pensar que a gente trabalha vendendo, né? Então a pessoa vai levar para casa, a responsabilidade que eu tenho de que aquilo ali chegue na casa dele, seja consumido e fique gostoso ainda é muito grande. Então eu tenho um certo medo de fazer e não funcionar e não dar certo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum item que eu não tenha falado. Sim. Existe um consenso também muito grande nessa questão das farinhas que eu tinha falado, amido, média densidade e alta densidade, de usar a mistura de 1 para 1 para 1, tá? Mas esse 1 para 1 para 1 é de usar, por exemplo, se eu quero fazer uma receita com 3 xícaras de farinha, eu vou usar 1 xícara de amido, 1 xícara de média densidade e 1 xícara de alta densidade. Se eu não quiser usar amido, eu posso acrescentar outra de média densidade. Mas tudo depende do teste, tá, gente? Eu tô falando das farinhas, mas quando a gente fala só, a gente não tem como a gente olhar só uma variável, né? Não tem como a gente olhar só a farinha. A gente tem que olhar uma série de outras coisas, tá? Outra pergunta que tinham me feito é sobre que mistura usar. Não existe, acho que dificilmente irá existir uma mistura universal que funcione em tudo, que funcione com tudo, tá? O que acontece? Cada mistura de farinha vai conseguir fazer, em média, ali umas 10 preparações, mas aí, às vezes você vai testar uma coisa diferente e aí não vai funcionar, tá? Então tem que tomar cuidado, inclusive, com as marcas que vocês compram de farinha misturada. Por quê? Farinhas misturadas, como é o caso da Amina, da Beladre, da Char, tem outra marca que eu fiquei sabendo esses dias, acho que a Jasmine está fazendo alguma mistura. Ela funciona por um grupo ali de receitas e não vai funcionar para tudo. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, a Amina é uma farinha que eu sei que com bolo, panqueca, coisas que são molinhas como um muffin, um cupcake, funciona muito bem. Agora, se eu quiser fazer um pão, sabe, modelado e tal, eu já não consigo trabalhar com ela, diferente da Char. A Char, inclusive, tinha uma quantidade grandinha de farinhas, eles mudaram agora alguma coisa, não sei se vai continuar com a Mix Pan Dolce e a Mix Pan, mas agora eles mudaram, colocaram outro mix de farinha lá que eu não gostei para fazer com bolo, por exemplo. Eu acho que com pão funcionou muito bem, mas o bolo ficou seco, ficou quebradiço, não ficou legal. Então, nem sempre todas as misturas que vocês compram vão funcionar para tudo. O ideal é sempre entrar no site da marca que vocês compraram e olhar lá na parte de receitas para ver se tem alguma coisa ali que possa ser... o que vocês possam fazer e aí escolher uma receita salgada, uma receita doce que dê para fazer com aquilo e aí vocês façam em casa sem problema nenhum, tá? Que isso é muito importante. Eu queria falar também, gente, sobre a farinha de aveia. Isso aí é um quesito interessante. A farinha de aveia, ela é muito boa, tem resultados muito bons, mas eu não gosto de usar na loja, tá? A gente tem, se eu não me engano, um biscoito que a gente faz usando farinha de aveia e a gente tem a granola. Mas, o que acontece? A aveia que a gente compra é uma aveia sem glúten, a gente compra ou da Jasmine, ou da Vitalin, ou da Monama, que são as marcas brasileiras que a gente consegue comprar. Mas o que acontece? A aveia, ela tem uma substância, ela tem uma proteína que chama avenina, que é muito semelhante ao glúten, é muito semelhante à gliadina, né? Que é um dos componentes do glúten, uma das proteínas que compõem o glúten. E aí, algumas pessoas que têm doença celíaca reagem à avenina também.
Então tomem cuidado, quem já percebeu que comeu aveia e sentiu as mesmas reações que sente quando come glúten, é melhor não consumir, porque o corpo ali não está identificando muito bem se é ou se não é glúten, é uma proteína semelhante, mas não é a mesma, e aí acaba tendo reação. Então tomem cuidado com a farinha de aveia, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Eu falei bastante coisas a respeito das farinhas e vou abrir para as perguntas agora. Quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade. Enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas, falar da nossa próxima receita, do vídeo que a gente vai fazer um pão. Ó, meu diretor falou aqui, eu sempre chamo ele de diretor, ele começa a rir. O meu diretor, roteirista, editor e etc, e por um acaso marido, ele pediu para eu falar o seguinte, a gente tá fazendo mais alguns vídeos pra gente colocar lá no nosso canal do YouTube, e o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser de panificação. A gente vai fazer uma massa de pão. Tâmara, faz mais massas, mas calma, a gente vai fazer uma massa de pão só, e com essa massa de pão a gente vai fazer 3 tipos de pães diferentes. Então é uma massa de pão que nunca foi dada em aula, na verdade, mentira minha, lá em 2013 ela participou de uma aula, mas eu acabei tirando porque eu criei outras aulas, mas... Carol, vou fazer, te acalma, Carol, já vai ter mais live, ela quer mais live. Então, tava falando do pão. A gente vai fazer um pão, uma massa só, e essa mesma massa a gente vai conseguir transformar em 3 tipos de pães diferentes. Então, assim que tiver no ar, a gente vai gravar, a gente vai aproveitar o carnaval agora, que a loja não vai abrir alguns dias e a NutriChef também não vai estar funcionando, pra gente deixar vários videozinhos prontos, já gravados e editados, que somos pessoas trabalhadoras, que trabalhamos muito, e a gente grava só no domingo, e aí tem domingo que eu tô muito cansada, a fibromialgia também às vezes ataca e me deixa na cama, e aí eu não consigo gravar, tá? Mas em breve teremos isso. Gente, vamos lá, as perguntas agora. Se vocês não tiverem 3, 2, 1, uma pergunta, eu vou desligar. Sou dessas. Vamos ver, acho que teve alguém que fez uma pergunta mais pra cima. A Marília falou, as pessoas têm que entender o que o corpo precisa e ir ponderando. É isso mesmo, gente. Não dá para vocês seguirem uma dieta low carb de olho fechado, tá? Tem que aprender, tem que saber como funciona, não é assim. Agora, se você é uma pessoa que está procurando a dieta low carb porque você é diabético, você tem que aprender primeiro mais sobre a diabetes e como seu corpo reage à presença de açúcar, seja a mínima ou não. Por quê? Porque o amido se transforma em açúcar. Então, várias preparações feitas com grão de bico, farinha de feijão, que a gente entende que são farinhas com uma quantidade grande de proteína, elas têm uma quantidade ínfima de amido, mas tem. E como ela é processada de maneira industrial e você não sabe como foi feita, pode ser que a quantidade de amido seja superior. Então, conheça o seu corpo, saiba como trabalhar, tá? Para que não tenha problema. Eu tô comentando a respeito disso porque a própria Marília falou, ela só usa farinha de grão de bico. Pois é. E aí vai variar muito. Se a pessoa tá buscando low carb por uma questão de estilo de vida e tal, né? É melhor entender um pouco mais. E aí, olha só, tem a questão desse low carb, quando a gente fala low carb, existe uma quantidade de carboidrato que pode ser consumida diariamente e um tipo de carboidrato, né, que pode ser consumido diariamente. Então não é zero carb, né, é apenas low carb. E aí a gente tem que aprender um pouco mais sobre low carb. E se vocês quiserem uma live pra gente conversar sobre low carb, é só pedir aí já que a gente faz, a gente já marca. A próxima live vai ser sobre intolerância à lactose, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre os leites e eu vou tentar, quem sabe, fazer um leite ao vivo. A gente tem que organizar aqui, porque minha cozinha é bem miudinha e aí eu não sei como é que funcionaria, mas a gente quer muito fazer uma receita ao vivo para vocês. Deixa eu ver, teve mais uma pergunta. A pessoa perguntou aqui, cadê? A Ingrid perguntou, Nutri, o que é glúten e por que é bom evitá-lo? Glúten, Ingrid, é a proteína do trigo, tá?
que ela tem a capacidade de formar ali uma rede grudenta, né? E aí acaba que isso permite que os pães fiquem macios e crocantes ao mesmo tempo, que uma massa fique elástica e por aí vai. E por que é bom evitá-lo? Na verdade, isso é uma história complexa, tá? Eu até comentei na última live, eu vou fazer uma rapidinha a respeito disso. O que acontece? Imagina que você não tem uma alimentação variada e você, na verdade, pensa que tem, mas você não tem. Por quê? Porque de manhã você acorda, toma um café, aquele, famigerado pão com manteiga e tal. Sai de casa correndo, não deu tempo de fazer um lanche, come uma coxinha na hora do lanche da manhã. Aí na hora do almoço tá correndo, não tem tempo, a fila tá muito grande, não levou marmita, decidiu comer um macarrão daqueles que faz rapidinho. Ou então comer um McDonald's. Aí à tarde decidiu comer um bolinho, porque teve um parabéns que cantaram lá na repartição onde você trabalha, e aí você comeu uma fatia de bolo. À noite você chegou em casa cansado, morto, e aí decidiu comer uma pizza. Então o que você fez pro seu corpo? Você achou que foi variado, mas na verdade seu corpo está dizendo para você que não foi. Que o que você fez foi comer glúten o dia inteiro. E quando a gente come glúten o dia inteiro associado a uma série de alimentos que não são bons, porque quando a gente está falando de uma coxinha, a gente está falando de fritura. Certo? Se a gente não sabe como essa coxinha foi feita, ela pode ter sido feita com margarina, pode ter sido frita em gordura hidrogenada, a gente não sabe. Aí você comeu no café da manhã um pão francês que você comprou no supermercado. Esse pão francês que você comprou no supermercado, ele provavelmente veio congelado, não foi feito pelo próprio supermercado, você não sabe que tipo de aditivo químico tem ali, o que foi colocado. Aí você comeu à tarde um bolo, você não sabe se esse bolo já não é uma mistura pronta, se quem comprou numa padaria que já usa misturas prontas para fazer, tá? E daí você acabou comendo uma coisa extremamente industrializada que você achou que era super de boa e não era, né? E aí à noite você come uma pizza, aí a pizza que você pediu é R$19,90, você fala, cara, R$19,90 uma pizza, sabe Deus que coisa chechelenta tem ali dentro, né? Então tem que tomar cuidado, porque você está dizendo pro seu corpo que além do glúten, você está colocando um monte de porcaria lá dentro. E essa porcaria que você está colocando são todos os antes, acidulantes, sequestrantes, corantes, conservantes, né? E tudo isso, gente, causa um processo de inflamação no seu corpo gigantesco, que não é problema só do glúten, tá? Vê pra mim se travou aí, estão dizendo que travou. Que não é problema só do glúten, Só um minutinho, vamos ver se travou mesmo. Aqui tá tudo ligado na internet. Aqui tá funcionando. Só um minutinho, problemas técnicos. Vê aí pra mim se tá funcionando. Problemas técnicos. Voltou, pessoal? Quem pode me dar um oizinho aí dizendo se voltou, se ainda tá travado? Voltou? Ah, sim. Então você está dizendo para o seu corpo que tem uma série de coisas ali que estão inflamando, tá? O corpo está totalmente inflamado. E quando você inflama, gente, o corpo, inclusive eu estou fazendo um texto sobre inflamação que eu vou colocar no blog essa semana, que ainda não foi lá no blog, tem muito conteúdo interessante, é o nutricheffonline.com.br. Então, pessoal, quando o seu corpo está inflamado, não é uma inflamação que você vê, né? Não é igual quando você dá uma topada e tá lá o vermelho, não é igual você tem um calo e inflamou, não é igual você tem uma amidalite, né? Não é uma coisa que você vê. Essa inflamação, ela tá interna ali, e aí às vezes você tem uma diarreia constante, ou você tem constipação constante, sua vida é totalmente estressada, tudo isso faz você ter mais inflamação. E a inflamação, ela é um problema muito sério, que ela pode ser causada tanto pela dieta, quanto pela forma como você vive, como seu estilo de vida. Então fazer atividade física é uma coisa. Minha mãe estava brincando esses dias comigo, falou, tudo que eu faço, o médico pega e fala, tem que fazer atividade física. Mas gente, não tem pra onde correr, entendeu? Tem que fazer atividade física. Não dá para ser sedentário, não dá para ficar em casa, entendeu? Olhando pro tempo. Tem que fazer atividade física, tá? Então assim, você entende que vai muito além do glúten?
que não é pra gente demonizar um alimento, é pra gente entender a forma certa de comer, porque entendendo a forma certa de comer, a gente vai ter uma vida mais longa, a gente vai ter uma vida mais tranquila e sadia, porque não adianta, gente. Ó, eu vou dizer, eu tô falando isso pra vocês, mas minha vida é louca, né? Eu tenho 3 empresas pra cuidar, tenho minha casa, minhas coisas, minha saúde e tal. Nem sempre a gente consegue dar conta de fazer tudo que a gente tem pra fazer. E de algumas vezes eu deixo minha alimentação de lado, mas tem que se preocupar, tem que ser prioridade, tem que se dar conta, ainda mais você tendo um problema de intolerância a glúten ou doença celíaca, tá bom? Teve uma outra pessoa que fez uma outra pergunta aqui. Sobre os leites, além do de amêndoa, algum outro bom substituto do leite de vaca? Olha, Carol, para panificação eu não te recomendo outro leite. Tá? Eu acho que leite de amêndoa é fundamental, é essencial, é o que funciona melhor. Agora, outro que a gente tem resultados bons é o leite de castanha de caju. Não é tão bom assim, porque a quantidade de gordura da castanha de caju é um pouco maior. Então, às vezes pode ser um pão que ele fica pesado, sabe? Desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então é um pão que ele fica um pouco mais pesado. Então é uma questão de diluir um pouco mais, tá? Não dá pra a gente ser assertivo nessas questões. Eu sei que o leite de amêndoa vai ser perfeito. Eu já usei durante muito tempo leite de coco. Mas o leite de coco, se eu comprava o industrializado, eu diluía ele meio a meio, porque ele também é muito gorduroso e viscoso e acaba que o pão fica bem pesado, tá? A Milemos. Mili Lemos. A pessoa não tá sabendo ler, entendeu? Mili Lemos. A alimentação sem glúten é ideal para pessoas que têm intolerância também? Intolerância se diz à lactose? Então, deixa eu explicar. Em geral, quem tem doença celíaca pode ter complicações com o leite, seja intolerância à lactose ou alergia, tá? Quem tem intolerância à lactose, se não cuida da intolerância à lactose, come do jeito que quer, não toma lactase como se não fosse nada, isso a gente vai falar na próxima live sobre intolerância à lactose, acaba que inflama do mesmo jeito. E quando a gente inflama o intestino, piora. Porque a gente está ali dizendo que uma série de coisas não vão ser absorvidas, a gente está mostrando para o nosso intestino que várias coisas ali não passarão bem, sabe? E podem ficar retidas também no intestino. E qual é o problema do glúten? Pode acontecer de ter uma agregação ali na parede do intestino, porque você está todo inflamado. E aí está com o intestino inflamado. Então o ideal é não consumir nada de leite, tirar o leite 100% da sua alimentação, leites derivados. Ai, Tâmara, mas eu viajo muito. Leva o máximo que você conseguir de coisas, tá? E usa lactase não quando você vai comer o leite. Usa lactase quando for uma eventualidade. Eu vou ter que pedir no restaurante uma comida. Eu sei que essa comida que eu pedi não tem leite, mas se tiver uma contaminação, eu tenho a lactase para me salvar. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na live de intolerância à lactose, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Acabaram todas as perguntas, ninguém mais tem perguntinha pra mim. Acho que foi. Você conseguiu ver alguma aí? Nenhuma, né? Falando agora um pouco mais, Carol, sobre o leite, eu vejo muitas pessoas usando leite de inhame, tá? O leite de inhame, ele tem uma viscosidade muito boa e tem muita gente que usa. No entanto, não sei te dizer se funciona para tudo quanto é receita, porque como ele é mais viscoso, né, ele tem uma ligazinha característica do inhame, pode ser que o resultado seja muito bom para determinada receita e não seja tão bom para outra receita, tá? Então, tudo precisa ser avaliado. Obrigada, Sasha. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Então, na próxima, a gente vai ter informações sobre intolerância à lactose. Vamos falar de leite. Se Deus quiser, vai dar certo da gente fazer também uma receitinha aqui para vocês, tá bom? NutriChef Online.
E aí não esqueçam de entrar lá no nosso novo site. O novo site chama nutrichefionline.com.br. Ele foi criado para criar ali um vínculo maior, um contato maior com as pessoas que têm intolerância e problemas com glúten, ou que querem seguir uma vida saudável, tá bom? Ou que querem aprender um pouco mais sobre alimentação saudável. Lá tem muitas dicas, receitas, opções gostosas, tá bom? Então, corre lá para vocês conhecerem e qualquer dúvida, qualquer questão, podem me mandar diretamente pelo direct que eu vou tentar responder o máximo possível. A gente vai deixar no Stories uma pergunta para quem vê depois do ao vivo poder perguntar, então. O meu diretor está dizendo que a gente vai colocar um espacinho para perguntas nos stories, para que quem assistiu depois e tal possa também mandar as dúvidas e aí eu vou respondendo conforme forem surgindo as perguntas, tá? A Tati Bulp tá falando: oi, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas depois, quem sabe, você possa falar de alimentos que tem gordura no fígado. Ah, de alimentos para quem tem gordura no fígado. Excelente, muito boa. Pode ser sim. Gente, eu vou finalizando porque faltam 11 segundos restantes para acabar a nossa live. Gostei muito, foi muito legal, foi muito divertido. Adorei dividir um pouco mais com vocês, tá bom?